antes, me permita só deixar uma consideração, eu queria encaminhar junto ao secretário de governo para mediar algo muito grave que está acontecendo na educação, secretário, porque eu tenho sido já demandada, mas, de novo, a Secretaria de Educação está praticando algo muito estranho, que é usar o período eleitoral para dizer nas escolas que, se a professora adoecer, tirar uma licença médica, não vai haver substituição. Eu vou encaminhar para o senhor, porque aí, nesse caso, eu estou pedindo, porque como a última Assembleia fiscaliza, o da educação já foi, para que a Secretaria de Governo possa mediar esse entendimento errado da Secretaria de Educação de utilizar o período eleitoral para deixar a escola sem professor. Assim, eu vou encaminhar porque eu acho que merece uma atenção para resolver isso antes que estoure, né? Escolas sem contratação, professores trabalhando adoecidos, porque a Secretaria de Educação não consegue entender a diferença entre uma contratação contínua e contratação vedada pelo período eleitoral. Estou fazendo uso da tribuna porque eu acho muito importante deixar registrado, além da ocorrência policial que já foi feita no próprio dia em que a injúria racial foi praticada contra duas professoras que participavam e acompanhavam a Assembleia Fiscaliza da Educação. Na última sexta-feira, nós tivemos o secretário de Estado da Educação convocado para prestar esclarecimentos à Casa Legislativa dentro da rotina do Assembleia Fiscaliza. Já tem um tempo que os secretários de educação têm a prática de trazer vários cargos comissionados que compõem a equipe aí da secretaria, fazendo, inclusive, um processo de trazer à casa superintendentes regionais de ensino. Na sexta-feira, não foi diferente. O auditório estava cheio, na sua maioria por cargos comissionados do governo do Estado. Foi uma audiência que, inicialmente, o governo fez uma opção de não abordar os assuntos do Assembleia Fiscaliza e fazer uma apresentação que não era aquilo que havia sido solicitado dentro da Assembleia Fiscaliza. O secretário fez uma apresentação que não cumpriu o requisito da Assembleia Fiscaliza e ele foi obrigado a fazer o esclarecimento de ponto a ponto daquilo que o Assembleia Fiscaliza exigiu, né, da secretaria que houvesse o cumprimento. Bem, nesse processo, nós sabemos que a Assembleia Fiscaliza não tem participação, não é uma audiência pública, mas nós sabemos que o Sindiúti sempre está presente aqui na Casa Legislativa, acompanhando os debates que são feitos. É claro que não tinha uma participação da categoria que era um horário de trabalho, né, diferente dos cargos comissionados do governo. A categoria, quando vem à Casa Legislativa ou em atividades legislativas em câmaras municipais, tem aí o seu direito de comparecimento, inclusive questionado com corte de ponto, situação que aconteceu recentemente em Lagoa Santa. Mas, voltando, nós tínhamos, então, a direção do Sindiúti participando, acompanhando a Assembleia Fiscaliza. Num determinado momento, entre duas representantes, eu lamento profundamente, né, porque duas mulheres representantes fazem parte da equipe de cargos comissionados da Secretaria de Estado da Educação, proferiu a seguinte frase, está no boletim de ocorrência, né, que já foi registrado. Porque tem gente que não assume o cabelo ruim. A autora da frase racista foi chamada, foi identificada e já consta no boletim de ocorrência, registrado na própria tarde da sexta-feira. E é claro que, ao ser questionada, os racistas nunca são racistas, né, deputada Andréia de Jesus? Sempre tem uma explicação. E a explicação foi, eu estava conversando com alguém, e eles sempre justificam, né, o racismo que praticam. Eu falei hoje pela manhã no Assembleia Fiscaliza, e quero também deixar esse registro na tribuna da Casa Legislativa, porque se o racismo vem de lugares que deveriam zelar por uma educação antirracista, nós estamos vendo que nós estamos com mais trabalho do que deveríamos ter para avançarmos numa sociedade que não pratique o racismo. Então, portanto, eu quero deixar aqui o meu repúdio a esse comportamento.
Quero solicitar, né, que a Secretaria de Estado da Educação tome providências cabíveis em relação a esse crime praticado dentro da Casa Legislativa, e quero deixar a minha solidariedade às professoras Mônica e Denise, né, diante dessa injúria racial que sofreram, enquanto participavam, como representantes da categoria, de um debate importante aqui na Casa Legislativa. E eu também estou ocupando a tribuna, presidente, para que a gente não diminua e nem normalize atos como esse, não é? De racismo praticados dentro da Casa Legislativa, que em geral, os autores, e nesse caso, a autora do crime praticado, tenta dizer que não foi bem assim. Não é? O que eu acho lamentável. Vamos aguardar o inquérito e toda a apuração, né, porque é um crime, e como crime precisa ter a punição necessária, mas eu quero deixar aqui esse registro e quero também deixar o meu sinto muito, o meu lamento profundamente que cargos comissionados do governo do Estado venham à Casa Legislativa e se sintam à vontade para praticar esses crimes, conforme estão amplamente denunciados. Obrigada, presidente.